Olá, damas e cavaleiros, tudo bem com vocês? Então, cá estou para apresentar o meu canal. Sou nova aqui no mundo True Crime, porém sou uma consumidora sagaz desse tipo de conteúdo e por esse motivo eu resolvi fazer um canal para chamar de meu. Então aqui a gente vai contar casos criminais resolvidos e não resolvidos também, sempre tentando trazer um toque de bom humor, porque já basta ser pesado por si só o caso, né? Então, deixa eu me apresentar para vocês, né? Me chamo Carolina Brambila, tenho 27 anos, sou bacharel em Direito, policial militar atuante na profissão há mais de 3 anos. Casada, tenho 2 filhos pets. Pet também é filho, viu, gente? Tá? Trabalho igual filho. E por gostar muito do True Crime, né? Desse mundo, eu optei em abrir um canal. Além disso, também tive muito incentivo do meu marido e alguns familiares, um total de um, a minha irmã. Muito obrigado, mana. Amo você. Mas é isso aí, gente. É, né? Vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Tá bom? Não esqueçam de compartilhar esse canal com seus amiguinhos. Deixa seu like, tipo agora, pode ser, pra você não esquecer depois. E espero que vocês gostem. Um beijo. Gente, esse caso, ele tá há 80 anos para ser desvendado. E até hoje, por mais que tenham tido novas tecnologias e tudo mais, a gente não consegue desvendar ele por N fatores. Talvez um descaso, um descuido muito grande na época do caso, ou até mesmo falta de interesse mesmo, que a gente sabe que, infelizmente, antigamente era complicada essa questão aí. Se você não fosse famosa ou não tivesse uma boa influência, não, não tinha muita ajuda, né? Mas enfim, o caso é sobre a Elizabeth Short. Ela nasceu no dia 29 de julho de 1924. Ela nasceu na cidade de Boston, capital de Massachusetts, Estados Unidos. Ela era a terceira filha do casal, né? O casal tinha 5 filhos no total. Ela era a terceira filha do casal Cleo Short e Phoebe Short. O pai dela era uma espécie de arquiteto, digamos assim, arquiteto de mini golf. Sabe aqueles campinhos de mini golf? Então, naquela época não era tão forte quanto é hoje, né? Hoje em dia é muito mais forte, mas naquela época não era tanto. Então ele fazia mais por hobby mesmo. Ele veio assim a estourar, né, ter uma ascensão na carreira dele depois da Segunda Guerra Mundial, que aí sim virou uma febre, e aí todo mundo queria jogar mini golf, queria saber como é que era, e ele acabou tendo uma ascensão muito boa nesse ramo. Aí tava tudo indo muito bom, muito bem, né? O pai dela com a ascensão da carreira. Aí do nada deu a crise de 1929, a crise da Bolsa de Valores, que foi uma crise devastadora para a época, né? E o pai dela acabou perdendo tudo. Eu não vou falar muito sobre a crise da Bolsa de Valores, porque como vocês estudam, eu acho que vocês vão saber mais do que eu. Eu já saí da escola faz um tempinho, então, né, vou deixar por conta de vocês. Mas enfim, ele acabou quebrando. Faliu, a banca já era. E aí foi um caos na família, né? Isso foi em 1929. Passado um tempo, assim, o carro do pai da Elizabeth foi encontrado. Pegou fogo lá, foi encontrado. Aí todos os indícios remetiam para que ele tivesse tirado a própria vida. Então foi muito tensa essa época, né? Porque era ela, as suas 4 irmãs e a esposa, né? Do seu pai. E tinham que dar um jeito, eles tinham que sobreviver. Eles tinham que. Né? A Elizabeth tinha 6 anos de idade na época. Então a mãe teve que trabalhar dobrado para conseguir, né? Conseguir manter, né, a casa e a família. Porque não tinha muito o que fazer, né, gente? As pessoas precisam comer, né? A Elizabeth, ela tinha vários problemas respiratórios.
E aonde ela morava, né, na cidade que ela morava, o clima não era muito propício para que melhorasse esses sintomas. Então ela resolveu passar algum tempo na Flórida, na casa de amigos e familiares, para tentar melhorar essas crises. Porque lá o ambiente era mais agradável, né? A temperatura de lá era melhor, então ela ficaria melhor se ficasse lá. Então a mãe dela concordou, tudo bem, tudo certo. E ela foi para lá, então, passar um tempo. Aí em 1942 ela fez 18 anos. E olha o que ela recebeu de volta. O pai dela. Tipo assim, oi, tudo bem? Eu não tava morto não, eu tava vivo. Aí eu vou fazer aqui uma cartinha pra vocês, pedindo desculpas por ter abandonado você, suas irmãs, né? E a mãe de vocês. Porque, não sei, o tic-tac não tava muito bem naquela época, eu fui embora, mas agora eu quero voltar. Quero voltar a ser pai. Só porque a moça, coitada, né? Teve que se lascar lá trabalhando um monte. Mas ele resolveu ir embora, tudo bem, tudo certo. Aí ele voltou e como a vida não era muito fácil, imagina só, gente. Eram 6 mulheres na mesma casa. Você tem noção disso? Eu tenho uma irmã, tem 16 anos, que às vezes eu tenho vontade de esganar ela. Imagina 6 mulheres na mesma casa. Era óbvio que ia dar treta o tempo todo. E aí, quando o pai dela voltou, ela pediu: pai, por favor, posso ir morar com o senhor? Aí ele falou que sim, né? Aí eles foram morar em São Francisco. Só que também não durou muito tempo, porque ela e o pai também acabavam brigando muito, né? Devido a ele não concordar com algumas atitudes que ela tinha. As principais brigas com o pai dela era que ele queria que ela fosse do lar. Que ela fosse do lar, que fizesse comida, limpasse a casa. Coisas da época, né, gente? Pensa só, né? Em 1940 e poucos, isso era o básico, a mulher ser do lar. E ela não aceitava, ela era muito feminista já naquela época, ela não aceitava, ela não queria, achava isso o caos, o fim da picada. Então, eles acabaram brigando muito e tudo mais. E além disso tudo, a Elizabeth era uma moça muito bonita e namoradeira. Então, imagina só para um pai naquela época. Nós temos que pensar naquela época, né, gente? Nos moldes daquela época. Para aquela época isso era absurdo. Uma moça que não queria seguir os preceitos familiares ali, né, de fazer o arroz com feijão, de limpar a casa. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, né? A mulher é totalmente independente. Mas naquela época era bizarro. E além de tudo, ela ser namoradeira. Então, tá sempre na rua. E naquela época, onde eles moravam, em São Francisco, era uma das maiores bases militares do país. Então tinha muito militar. E ela chamava a atenção dos militares. Por ela ser muito bonita. E não deu muito certo não, viu, gente? Então ela disse assim, quer saber? Não quero mais. Quero ir embora. E foi embora. Aí ela saiu da casa do pai dela e foi se relacionar com um sargento. Eu não vou comentar. Mas enfim, ela foi lá, se relacionou com o sargento, também não deu muito certo, né? Porque a personalidade dela era aquela, né? Uma personalidade forte. Então não tinha como dar muito certo, né? Só que em setembro de 1943, ela foi detida. Ela foi presa. Porque ela estava bebendo. E lá nos Estados Unidos, menores de 21 anos de idade não podem beber. Então ela tinha menos de 21 anos, foi pega e foi mandada de volta para sua cidade natal, que era Boston. Aí ela teve que voltar para lá. Eu não sei o que ela pensou muito na cabeça dela, né? Que ela morava na cidade que tinha a maior base militar. Era meio óbvio que ela ia ser pega pelos militares, né? Mas tudo bem. Teve que voltar a morar com a mãe. Foi enviada de volta para Boston. Aí ela ficou lá por um tempo. Logo em seguida ela resolveu ir para Flórida. Ela gostava assim do rolê, né? Gostava de dar uma viajadinha. Aí ela foi pra Flórida. Ela ficou noiva de um piloto ela ficou noiva de um piloto de caça. Tava tudo indo muito bem,
Só que ele acabou morrendo antes deles se casarem. Também tinha muita sorte essa menina, viu? Eu vou te contar, hein? Aí passou por um tempo, né? Passou um tempinho ali. Em 1946 ela resolveu voltar pra Califórnia. Mais especificamente lá pra Los Angeles, né? Ela trabalhava como uma garçonete nessa época e morava em uma kitnet por lá mesmo. Nesse tempo, ela fazia muitos testes, né? Muitos testes para teatro, cinema, que o sonho dela era ser uma estrela de Hollywood. Era o sonho americano, né? E ela tinha muita vontade disso, então ela fazia muitos testes. Ela era muito bonita, tinha potencial, só que infelizmente não chegou a dar tempo, né? Deu uma paradinha um pouquinho antes, assim. O canal é sobre true crime. Você já deve imaginar, né? Em 1947, após passar alguns dias em San Diego, ela já tinha ido para outro lugar, gente. Ela, entendeu? Ela ia pingando de gato em gato e foi indo. Ela conheceu um cara chamado Robert Head. Só que assim, tinha um detalhezinho, né? Eles começaram a se relacionar, ele tinha 25 anos, umas idades próximas ali, né? Só que um detalhe que ele não contou pra ela, ou contou talvez, é que ele era casado, né, gente? Um detalhe besta. Ai, detalhe bem besta, que ele era casadinho assim. E ela se tornou a amante dele, né? Então, acabou tendo um relacionamento com ele. E há boatos, né? Porque aqui, esse caso aqui é só boatos, porque não tem nada concreto. Mas há boatos de que ele teria sido o último homem que ela teria se relacionado. Então, segura isso aí, né? Não esquece esse detalhe bem importante. Beleza. Logo depois, ela foi para Los Angeles de volta, passar mais alguns dias com a irmã dela. E aí foi dali em diante que ela nunca mais foi vista. Desapareceu. No entanto, um belo dia, mais precisamente dia 15 das 10 da manhã, a senhora Beth estava passeando com a filha dela de 3 anos de idade. No entanto, um belo dia, mais precisamente dia 15 das 10 da manhã, a senhora Beth estava passeando com a filha dela de 3 anos de idade. E ela acabou avistando, assim, uma. Era tipo. Era uma obra, né? Era a obra de um prédio, mas como se fosse no canteiro de obras do prédio. Gente, sabe quando falta a palavra, assim, falta o senso? Então, ela estava passeando com a filha dela, né? E acabou vendo ali no canteiro de obras um manequim. E aí ela achou meio até curioso e resolveu ir lá olhar. Quando ela chegou lá, não era muito bem um manequim. Era o corpo da Elizabeth. Claro que até então ela não sabia, né? Mas era horrível, tava horrível o corpo dela. Ela acreditou que fosse um manequim por conta de ser muito pálido e estar cortado ao meio. Então ela acreditou, né, que realmente fosse. Além disso, ela tinha um corte da boca até a orelha, como se fosse um mega sorriso, sabe? E eles achavam que era um manequim porque não tinha sangue, né? Spoiler, o corpo dela foi drenado. Então, ninguém sabia o que era. Só para assim meio que contextualizar vocês, esse prédio é o mesmo que aquela moça. Sabe que as imagens pegou que ela tava muito doidona e aí não se sabem do que ela tava fugindo, porque ela tava com muito medo e ela foi encontrada morta dentro da caixa d'água do prédio? É o mesmo prédio, gente. Sei lá, esse lugar aí tem alguma energia, né? Não é muito bom não. Acho que é bem complicado esse lugar daí. Mas vamos voltar aqui, né? A Beth estava passeando, avistou lá na vala. Foi diagnosticado que era o corpo de uma jovem, que estava realmente cortada ao meio, que achava que era um manequim por conta de não ter sangue. Então estava muito pálido, estava muito esquisito o negócio.
Só que além disso tudo, né, além desses detalhes, ela tinha muitas manchas de lesões. Então, ela estava muito machucada, ela foi agredida, né, por muito tempo antes da morte. E acabou que não se sabe ao certo a causa da morte dela. Entendeu? Não se sabe ainda. Mas, enfim, foi possível diagnosticar que ela foi só desovada ali, foi só deixada naquele local, que a morte dela se deu em outro lugar e que foi possível diagnosticar isso por conta de não ter sangue, né, no local, né, nesse sentido. Até porque a perícia antigamente era muito complicada, né? Hoje em dia já é difícil. Imagina naquela época, né, em 1946, entendeu? Então é uma coisa bem difícil assim. As únicas coisas que a perícia conseguiu encontrar, assim, que tentaram dar um norte, era que tinha algumas marcas de pneu no local, tinha algumas pegadas e tinha um saco de cimento com sangue. Era isso que eles tinham. E o corpo dela lá. Não tinha mais nada. Era só isso. A necropsia foi capaz de afirmar que ela havia sido, sim, vítima, né, de diversas agressões, até porque ela estava muito machucada. Tinha sido vítima de abuso sexual e que o corpo tinha sido lavado com gasolina no dia da morte, que teria sido, pelo que eles analisaram, no dia anterior, na noite anterior, né? Que ela teria sido morta na noite anterior e a Beth teria encontrado ela na época. Imagina só, né? Se hoje em dia a mídia, né, os jornalistas já são loucos por uma notícia, imagina aquela época que não era comum acontecer. Não aconteciam casos assim. Então a mídia caiu matando em cima. Matando, acho que não foi uma palavra muito boa. Mas enfim, caiu com tudo em cima para poder pegar essas reportagens, né? Que era uma coisa muito importante para eles naquela época mostrar para o público o que estava acontecendo. Só que eles prejudicaram muito. Eles davam muitas informações. Nessa época, então, a imprensa ela foi acionada e ela acabou atrapalhando um pouco as investigações, porque eles foram até o local, tiraram diversas fotos. Tem foto do rosto dela, foto do corpo dela, tem foto de tudo lá, da cena do crime. Inclusive, se você quiser procurar, você vai encontrar essas imagens até hoje na internet. Eu não vou colocar aqui, porque eu acho que o vídeo vai dar uma caidinha, né? Então, não vou colocar aqui as imagens. Mas, se vocês procurarem, vocês vão sim encontrar. Só que era muito... Sabe? Tipo aquelas manchetes sensacionalistas. Então, acabava que as pessoas tinham mais curiosidade do que vontade de descobrir realmente quem fez, sabe? Era mais curiosidade em saber como a pessoa tinha ficado, como é que tinham feito, isso e aquele outro. Então, acabou que atrapalhou bastante as investigações. E foi cruel, né, gente? Né? A forma que ela foi encontrada e tudo mais foi muito cruel. Os jornalistas acabavam falando coisas sensacionalistas pra ganhar ibope, pra ganhar fama e acabava não prestando atenção que era um ser humano, né? Que era uma moça que tinha sido morta de forma cruel. Talvez, né, se não tivesse tido esse sensacionalismo, talvez nós tivéssemos solucionado esse caso antes. Ou não. São hipóteses também, né? Aí então começou a surgir as questões do por que nome Dália Negra. Né? Ninguém conseguia entender o porquê que as pessoas tinham colocado como Dália Negra. Como esse caso é baseado em teorias, foi baseado também em teorias para saber o porquê foi dado esse nome. Algumas pessoas falaram que era devido a um filme que havia se estreado no ano anterior, que era o Dália Azul, que contava a história do assassinato de uma mulher e o fato da Elizabeth, né, gostar de usar roupas pretas também era uma suposição. Então, podia ser por conta do filme, do assassinato da mulher ali, né, que talvez tivesse alguma semelhança, não sei. E outra hipótese era de que ela teria, porque ela gostava muito de usar roupas pretas, então aí por isso Dália
dália negra em vez de dália azul. Pode ser, sei lá, vai saber. Aí começou as teorias sobre a Elizabeth, né? As pessoas gostam de especular sobre a vida das pessoas. Começaram a falar sobre ela também. Disseram que ela era uma mulher da vida, né? Era uma garota de programa. Outros disseram que ela era lésbica e se aproximava dos homens só com o interesse dessa fama dela, né? Que ela queria ser famosa. Disseram que também podia ser por conta disso. Disseram que a vida dela ninguém sabe de nada, ninguém, né? É muita teoria e no final não tem nada concreto. Só que aí, 9 dias depois do assassinato dela, no dia 24 de janeiro de 1947, a história ficou babado. Ficou babado, gente. Alguém mandou simplesmente uma cartinha que dizia: aqui estão os pertences da Elizabeth. Só que assim, a carta não era escrita à mão, né? Óbvio. Ela era com vários recortes de jornais e revistas. Então eram várias palavras recortadas lá, que nem a gente faz quando é pequeno na escola, sabe? Era exatamente assim. Então, as equipes de investigadores recebem a carta, acham muito estranho, e junto com a carta tinha os pertences dela. Tinha algumas fotos, documentos e até uma agenda. Mas não tem muitas informações sobre a agenda, então a gente não sabe o que tinha lá, se tinha alguma coisa importante ou não. Mas assim, era nítido que o assassino tava zombando a nossa cara, né? Tava zombando na cara das autoridades e até da vítima, porque ele tava jogando um joguinho que só ele tá achando engraçado, né? Durante as investigações, mais 750 oficiais foram mobilizados na tentativa de desvendar esse mistério. Só que assim, eles já tinham cagado tudo, né, gente? Já tinham cagado tudo. Não tinham feito o serviço deles, então, por conta disso, que eles viram que a mídia tava se metendo demais, eles resolveram omitir algumas informações. Mas daí já é tarde demais, né, gente? Já não adiantava muita coisa, não. Durante todas essas décadas, né, centenas de pessoas assumiram o crime. Disseram que tinham sido eles que teriam matado, né, a Elizabeth, desculpa. Mas nem foi comprovado. Foram investigados mais de 20 homens, sendo que só 4 deles assim foi mais que chamou atenção, sendo eles. Foi visto, né, que realmente tinham ligação com a Elizabeth. Então, em algum momento da vida, eles tiveram algum trelelê, tá? E desses 4 homens, que eram mais fortes, né, que eram os suspeitos mais fortes, primeiro era aquele Robert, né, que era casadinho lá e tudo mais, e enfim, teria sido o último, né, o último contatinho dela. O Mark Hansen, que era o dono de uma boate, né, de uma casa noturna que a Elizabeth frequentava. Tinha também o George Holdell, que era um médico já conhecido, ele era bem conhecido e era suspeito de cometer crimes parecidos com esse. Então, além de ser conhecido, né, por já ter algum lado obscuro dele, ele era médico, né, gente? Então, ele saberia fazer aquele corte, saberia retirar o sangue e tudo mais. Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não também. Então, não se sabe. Nunca foi confirmado de nada. E por fim, o Leslie Dillon, que era escritor e acabou simplesmente escrevendo uma história muito parecida, com muitos detalhes, que parecia, que dava a entender que ele poderia ser o autor do crime. Mas nenhum desses 4 homens foi colocado realmente na cena do crime e realmente dito, não, foi ele que fez, ou tem muita chance que tenha sido ele. Não tem nada sobre isso mesmo. Todos, como eu disse anteriormente, todos eles tinham ligação de alguma forma com ela, mas também tinham ligação com um senhor chamado Finis Brown, que não era nada mais nada menos que o principal detetive do caso, né? Que ele supostamente era muito corrupto também, só para ajudar, né? Nossa, essa história tá complicada, viu? Ele dificultou muitas investigações e queria ajudar mesmo, né? Então, gente, esse foi o caso de hoje. Ele inspira muitas séries e filmes e muitas coisas por conta dessa falta, né, de
de desvendar o que aconteceu, o porquê, quem foi, como foi, quando até que tá bom, vai, sabe? Mas de querer saber, sabe? De querer descobrir quem foi e o motivo. O principal é o motivo. O porquê cometeu aquilo. Tinha alguma referência de alguma coisa, queria dar algum recado para alguém. Então até hoje a gente não sabe e provavelmente não vai saber, né, gente? Mas então esse foi o caso de hoje. Gostaria muito que vocês falassem nos comentários o que vocês acharam, o que eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Eu quero tentar trazer assim nesse com esse clima mesmo. Não quero que seja algo tão tenso, né? Eu acho que até eu não me sentiria bem se eu trouxesse uma coisa muito tensa assim. Eu acho que dessa forma seria a forma que eu proponho a vocês para a apresentação dos casos. Então é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Não esquece do like, vou deixar as redes sociais aqui embaixo para vocês me seguirem. Posto coisas de vídeo, de treinos e tudo mais. E me sigam lá nas outras redes para me ajudar com o crescimento do canal e das minhas redes sociais. Um beijo e até a próxima!